Ninguém esquece o dia em que ouve de alguém que deveria acolher a frase que fere mais do que qualquer bofetada. Para Clara, esse dia veio cedo demais. Tinha apenas 16 anos quando a família milionária para quem sua mãe trabalhava e que ela ajudava sempre que podia, a encarou com aquele olhar de desprezo que só quem nunca precisou lutar sabe lançar. Você nunca será rica, disseram, sem sequer levantar os olhos do jantar caro que ela, em silêncio, servia. Não foi um grito, não foi uma ameaça. Foi pior. Foi uma sentença dita com a certeza fria de quem acredita estar descrevendo o destino de outra pessoa. Mas o destino... ele não aceita rascunhos alheios tão facilmente. E é impressionante como as humilhações que tentam nos colocar no chão, muitas vezes, plantam sementes de coragem onde antes só havia inocência. Clara, naquela noite, não chorou, nem respondeu. Apenas sentiu algo dentro dela se reorganizar, como se o mundo tivesse lhe apresentado, sem querer, a porta que ela precisava atravessar. Nos anos seguintes, enquanto aquela família continuava vivendo entre viagens caras, reuniões de negócios e festas que Clara só via de longe, ela construía com passos silenciosos uma determinação que ninguém notava. Não porque ela quisesse esconder, mas porque ninguém jamais espera a grandeza de quem está carregando sacolas, limpando mesas ou recolhendo o que outros deixam para trás. E é exatamente por isso que, anos depois, no aniversário da filha mais velha daquela família, quando todos esperavam apenas mais uma tarde de exibicionismo e ostentação, algo mudou no ar. O bairro inteiro ouviu primeiro o ronco do motor, forte, preciso, impossível de ignorar. E quando o portão se abriu, revelando uma Ferrari vermelha impecável, não foi o carro que tirou o ar dos presentes. Foi quem saiu de dentro dele. Clara, a menina que jamais seria rica. A mulher que voltou não para se vingar, mas para mostrar que ninguém tem o direito de colocar limites no horizonte de outra pessoa. Antes daquele dia marcante, Clara era apenas mais uma jovem tentando sobreviver, onde tudo parecia custar mais do que ela podia pagar. Sua mãe trabalhava havia anos para a família Montenegro, donos de uma rede de empresas que movimentava cifras impossíveis de imaginar para quem contava moedas no fim do mês. Clara cresceu observando duas realidades coexistirem. De um lado, os salões enormes, os talheres de prata, as roupas importadas. Do outro, a vida simples, apertada, onde cada conquista exigia esforço dobrado. Quando se cresce entre esses dois mundos, aprende-se rápido que dinheiro não define caráter, mas revela muito sobre ele. A família Montenegro não era má, mas era arrogante. Daquelas pessoas que acreditam que riqueza é sinônimo de destino, não de oportunidade. Clara, porém, sempre percebia algo que eles não enxergavam: a fragilidade escondida por trás da soberba. Enquanto ajudava sua mãe em alguns serviços extras, ela prestava atenção em tudo, nos negócios comentados à mesa, nos erros que os adultos cometiam sem perceber, nas oportunidades que ninguém valorizava. Mesmo assim, jamais imaginou que um simples comentário poderia virar a chave da sua vida. O episódio aconteceu numa noite comum. O patriarca da família, irritado com prejuízos em uma de suas empresas, culpou tudo e todos à sua volta. No meio do discurso, soltou a frase que mudaria tudo. Tem gente que nasce para servir, não adianta sonhar. Todos riram. E então veio o golpe final direcionado a ela. Você nunca será rica. Foi dito com naturalidade, como se descrevesse algo inevitável. Alguns minutos de conversa para eles, uma cicatriz eterna para ela. Clara não discutiu. A força das pessoas quietas costuma ser subestimada. Naquela noite, observando a mãe cansada, ela prometeu silenciosamente que nunca mais aceitaria que alguém decidisse quem ela poderia ou não se tornar. Ainda sem saber como, ela escolheu acreditar que existia um caminho, mesmo que começasse estreito, mesmo que ninguém mais o enxergasse. Mal sabiam eles que a menina que servia à mesa estava prestes a aprender a transformar humilhação em combustível, e que o mundo, por maior que fosse,
Não estava preparado para a mulher que ela se tornaria. Clara sempre acreditou que a vida ia se ajeitando aos poucos, como quem organiza a casa depois de um dia longo. Havia esforço, havia cansaço, mas também havia uma sensação de que tudo ficaria bem, cedo ou tarde. Ela cresceu ouvindo a mãe repetir que cada dia traz sua própria luz, mesmo quando a energia era cortada ou quando o aluguel atrasava. Essa fé tranquila, discreta, tinha moldado o jeito de Clara ver o mundo. Até aquela noite. O ambiente na mansão Montenegro estava pesado, abafado de tensão. A empresa de logística da família atravessava um momento turbulento e, como sempre, o patriarca colocava a culpa nos outros, jamais nos próprios erros. A mesa enorme, repleta de pratos caros e taças cintilantes, parecia destoar da realidade. Enquanto todos discutiam números que ela não compreendia completamente, Clara observava em silêncio, servindo a sobremesa com movimentos cuidadosos, como aprendera com a mãe. O Sr. Montenegro, de terno escuro e expressão impaciente, falava alto. Comentava sobre perdas financeiras, estratégias mal executadas e funcionários desleais. Sua frustração transbordava em cada palavra. A esposa tentava amenizar, os filhos reviravam os olhos e os convidados apenas concordavam, como quem sabe que não adianta contrariar alguém acostumado a ser dono da última palavra. Clara mantinha o olhar baixo, mas sua mente estava desperta. Ela sempre fora curiosa. Mesmo sem entender tudo, reparava nas falhas que ninguém enxergava. Decisões precipitadas, arrogância mascarada de confiança, erros repetidos por puro orgulho. Era como observar um castelo enorme sendo sustentado por tijolos trincados. Mas tudo aquilo não lhe dizia respeito. Ela era apenas ajuda extra, uma presença quase invisível naquela mesa cheia de brilho. Até que o comentário aconteceu. O problema das pessoas, disse o patriarca, apoiando os cotovelos na mesa, é acreditar que podem alcançar o que não é para elas. Tem gente que nasce para trabalhar de cabeça baixa. Não adianta sonhar o que não cabe no bolso. Alguns convidados riram, ele continuou empolgado com a própria teoria. Veja só, abriu os braços, como quem apresenta um exemplo óbvio. Tem gente que nasce para servir e ponto. Por mais que queira, nunca vai ser rica. É a ordem natural das coisas. Foi então que ele olhou diretamente para Clara. Não é, menina? Você nunca será rica. É assim que a vida funciona. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, mas apenas para Clara e para a mãe, que do lado de fora escutara parte da frase. Para o resto da mesa, aquele comentário era apenas mais um capricho da arrogância. Algo normal, despreocupado, sem peso, mas palavras que parecem leves para quem as joga costumam cair pesadas demais sobre quem as recebe. Clara terminou de servir a sobremesa. Suas mãos não tremiam, e isso a surpreendeu. Era como se, dentro dela, algo estivesse ardendo de forma silenciosa, firme. Não era ódio, não era desejo de vingança. Era a sensação estranha, quase elétrica, de que havia presenciado o instante exato em que seu caminho mudava de rumo. Ela recolheu os utensílios, agradeceu discretamente e saiu do salão. No corredor, encontrou a mãe com os olhos marejados. Filha, você ouviu? A voz da mãe estava embargada, entre revolta e tristeza. Ouvi, Clara respondeu calmamente. E está tudo bem, mãe. A mãe segurou seu braço com delicadeza. Não deixe essa gente destruir seus sonhos, Clara. Eles falam como se o mundo fosse deles, mas não é. Clara respirou fundo. Nunca antes sentira tanta clareza. Não se preocupe. Hoje eu aprendi uma coisa importante. O quê? Que ninguém pode me dizer até onde eu posso ir. A mãe a abraçou forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro, mas Clara já não sentia medo. Naquele instante, sentia uma determinação que jamais havia experimentado. Foi essa noite, essa frase, esse olhar de desprezo, esse silêncio cheio de significado, que plantou a primeira semente de mudança. Nos meses seguintes, Clara mergulhou em tudo o que pudesse ajudá-la a crescer. Começou pelo que estava ao seu alcance. Vídeos gratuitos na internet, cursos básicos de administração, pequenos trabalhos freelancer que rendiam alguns trocados extras. Seu tempo era curto, mas sua vontade era enorme. E ao contrário do que muitos pensam, vontade é um combustível poderoso quando usada com inteligência.
Ela observava o universo Montenegro com um novo olhar. A empresa da família vivia tropeçando em erros previsíveis, decisões apressadas, liderança baseada no medo, estratégias ultrapassadas. Clara não tinha diploma, mas tinha olhos atentos. E pouco a pouco começou a entender que o mundo dos negócios não era tão inalcançável quanto parecia. Trabalhando como auxiliar em uma papelaria, percebeu que tinha facilidade para lidar com clientes. Como atendente temporária em um evento corporativo, notou que enxergava oportunidades onde outros viam apenas rotina. Ela anotava tudo em um caderno velho, onde rabiscava ideias, contas, observações. Não era estudo formal, mas era aprendizado real e constante. A mãe, embora cansada, apoiava cada passo. Às vezes, olhava para a filha estudando madrugada adentro e dizia: "Você nasceu com algo diferente, Clara. Algo que essa gente nunca vai entender." Clara sorria, mas sabia que talento não bastava. Era preciso coragem, era preciso disciplina. E, acima de tudo, era preciso quebrar o medo de sonhar alto. Foi em uma dessas noites longas, enquanto revisava suas anotações, que ela teve a primeira grande intuição. Uma ideia que poderia virar um negócio simples, mas promissor. Algo que resolvia um problema real da vizinhança. Algo que ela poderia começar sozinha, com pouco investimento. Ela fechou o caderno. Sentiu o coração acelerar. O mesmo tipo de aceleração que marca o início de algo que muda vidas. Mas essa era apenas a primeira faísca. O verdadeiro caminho, cheio de desafios, renúncias, tropeços e escolhas difíceis, ainda estava por vir. E seria exatamente esse caminho que, anos depois, a conduziria ao portão luxuoso da família Montenegro, dirigindo uma Ferrari. A ideia que Clara teve naquela noite não surgiu como um relâmpago brilhante, daqueles que parecem destinos já escritos. Surgiu simples, quase tímida, mas com a força de quem entende o valor das pequenas oportunidades. No bairro onde morava, muitas senhoras reclamavam da dificuldade de receber compras pesadas em casa. Sacos de ração, produtos de limpeza, caixas grandes compradas em promoções, online. Os entregadores muitas vezes deixavam tudo na calçada e elas precisavam pedir ajuda a vizinhos. Clara enxergou ali uma necessidade real, um serviço de entrega e transporte local, rápido, barato e confiável, que atendesse justamente quem nunca era prioridade. O projeto tinha nome antes mesmo de existir: Mãos que Ajudam. Ela sabia que era simples, humilde até, mas para quem estava começando sem capital, aquela era sua porta. Uma porta estreita, mas sólida. Seu primeiro passo. Começou com o que tinha. Pediu a um vizinho que vendia bicicletas usadas para parcelar uma bicicleta de carga improvisada. Ele aceitou mais por carinho que por negócio. Depois, montou pequenos cartões impressos na papelaria onde trabalhava. Em poucos dias, estava distribuindo seus serviços nas casas do bairro. Não havia glamour, não havia promessas exageradas. Havia apenas honestidade, preço justo e a palavra de Clara. As primeiras semanas foram difíceis. O dinheiro era pouco, o cansaço era grande e o sol castigava durante as pedaladas longas. Mas cada cliente que sorria agradecido reacendia algo dentro dela. A cada entrega, Clara percebia que estava aprendendo mais sobre comunicação, organização, logística e sobre pessoas. Pessoas comuns, como ela e sua mãe. Pessoas invisíveis para famílias como os Montenegro. Logo o bairro inteiro sabia quem era a jovem de sorriso firme que carregava caixas pesadas com precisão e delicadeza. O trabalho crescia devagar, mas crescia do jeito mais importante, pela confiança. Numa tarde quente, depois de subir uma rua íngreme com 2 caixas enormes de mantimentos, Clara recebeu sua primeira grande chance. A dona Mariana, proprietária de uma pequena loja de produtos naturais, a chamou no balcão. "Clara, minha filha, você é tão cuidadosa, tão responsável. Não quer fazer entregas fixas para mim?" Ela ajeitou os óculos olhando por cima das lentes. "Posso pagar semanalmente. Nada muito grande, mas já ajuda." Para Clara, aquilo era como o primeiro tijolo de uma casa que ela jamais acreditou que pudesse construir, e aceitou. Com o novo compromisso, Clara passou a organizar melhor seu tempo, criando rotinas para não se perder entre as tarefas. Logo entendeu que, para ganhar mais,
Precisava ser mais eficiente. Foi então que notou que a bicicleta já não era suficiente. Não dava conta do volume crescente. A solução apareceu quando seu Antônio, um vizinho aposentado, ofereceu seu carrinho velho. Um modelo simples, quase enferrujado, mas com o motor funcionando. Ele propôs um acordo. Você me paga um pouco por mês só para não ficar de graça. Quero te ver crescer, menina. Seu esforço merece estrada. Clara aceitou com gratidão e lágrimas contidas. A vida, às vezes, coloca pessoas generosas justamente nos momentos em que a esperança ameaça falhar. Com o carro, Mãos que Ajudam ganhou outro ritmo. Agora, ela podia entregar muito mais, atender mais clientes, carregar volumes maiores. Era exaustivo, mas recompensador e, sem perceber, já aplicava no dia a dia aquilo que observara nas discussões da família Montenegro. Fluxo de pedidos, planejamento, antecipação de demanda. Ferramentas de gestão que pareciam distantes, agora estavam nas suas mãos. O negócio ganhou força, e logo veio o primeiro desafio sério, uma concorrência inesperada. Uma pequena empresa de entregas, recém-instalada na região, começou a oferecer preços promocionais. Muitos clientes migraram, atraídos pela suposta modernidade. Clara sentiu a queda imediatamente. Foi uma fase dura. Ela se sentiu ameaçada, pequena, incapaz. Quase desistiu. Mas, antes que o desânimo decidisse por ela, sua mãe apareceu com uma fala simples. Eles entregam caixas, filha, mas você entrega cuidado. Não esqueça disso. A frase virou o novo norte de Clara. Decidiu então fazer o contrário da concorrência. Personalizar o atendimento, dar atenção, lembrar nomes, aniversários, gostos, medos. Aos poucos, o que era apenas um serviço virou vínculo. O que era entrega virou confiança. E os clientes voltaram, mais fiéis do que antes. Mas um negócio que cresce exige mais do que força de vontade. Clara precisava aprender, precisava se qualificar. E foi assim que encontrou um curso gratuito de empreendedorismo comunitário oferecido aos sábados. Matriculou-se sem pensar duas vezes. No dia da primeira aula, entrou tímida, observando a sala cheia de gente sonhadora como ela. Pessoas que vendiam bolo, consertavam roupas, faziam serviços gerais, todos buscando um caminho digno. O professor, um senhor de fala calma, começou com uma pergunta. Quem aqui tem medo de fracassar? A maioria levantou a mão. Clara não. Ele notou. E você? Por que não levantou? Ela respondeu sem hesitar. Porque o fracasso não me assusta mais do que continuar no mesmo lugar. A sala silenciou por um instante. O professor sorriu, como quem reconhece uma chama rara. A partir dali, Clara se dedicou intensamente. Estudou fluxo de caixa, aprendeu a usar aplicativos simples para gerenciar entregas. Entendeu como criar valor em um serviço pequeno. Os conceitos pareciam difíceis no começo, mas ela insistiu, e insistir era algo que sabia fazer como poucos. O tempo passou, e Mãos que Ajudam já não era apenas um serviço improvisado. Era uma pequena operação sólida, organizada com clientes fiéis. Clara começava a vislumbrar um horizonte que antes era inalcançável. Contratar ajudantes, expandir para bairros vizinhos, talvez até formar uma pequena frota. Mas foi justamente nesse momento de ascensão que o destino decidiu colocar outra peça essencial no tabuleiro. Uma oportunidade que viria de onde ela menos esperava. Numa manhã corrida, Clara recebeu uma ligação urgente da papelaria onde tinha trabalhado anos atrás. A dona estava desesperada. Precisava entregar uma quantidade grande de material para um evento empresarial, e o fornecedor habitual havia cancelado de última hora. Era uma chance boa de ganhar não apenas dinheiro, mas visibilidade. Clara correu. Organizou tudo, revisou os pedidos, traçou rotas, separou caixas, contatou 2 ajudantes temporários. O evento seria em um espaço de luxo, frequentado por empresários e, entre eles, o próprio senhor Montenegro. Quando Clara entrou no salão para descarregar as caixas, o patriarca não a reconheceu de imediato. Ela estava mais madura, mais segura, com postura de quem comanda seu próprio caminho. Ele apenas lançou um olhar rápido, típico de quem não enxerga pessoas fora do próprio círculo. Mas algo nele mudou quando ouviu um organizador comentar: "Essa é a Clara da Mãos que Ajudam.
A logística dela salvou nosso evento. O Montenegro levantou os olhos e viu a menina que jamais seria rica. Sem expressão, apenas observou. Mas Clara percebeu um detalhe. A arrogância cedeu espaço por um instante ao reconhecimento silencioso. Quando saiu dali, dirigindo seu carrinho velho, Clara teve certeza de uma coisa. Estava apenas começando. Os tijolos de sua nova vida estavam sendo colocados um a um, com esforço, disciplina e coragem. Mas o caminho que viria a seguir exigiria muito mais dela, muito mais do que ela imaginava. E sem saber, aquele encontro distante, quase invisível, seria o prelúdio de uma reviravolta que mudaria tudo e que a levaria mais perto da Ferrari, que um dia estacionaria diante da mansão Montenegro. O evento que Clara ajudou a salvar rendeu mais do que elogios. Rendeu conversas, cartões, pedidos inesperados. Pela primeira vez, ela sentiu que estava deixando de ser apenas uma moça esforçada do bairro e começando a ser vista como empreendedora. Mesmo assim, manteve os pés no chão. A vida já tinha lhe mostrado que crescimento sem estrutura vira ruína. No domingo daquela mesma semana, enquanto organizava as planilhas no caderno surrado que carregava desde o início, Clara deu-se conta de que o volume de trabalho tinha ultrapassado sua capacidade individual. O telefone tocava o dia todo. Clientes pediam entregas agendadas, lojas. Pequenas queriam contratos mensais. Ela tinha conquistado o que desejava, mas agora precisava decidir se iria recuar ou expandir. Expandir seria arriscado. Exigiria treinamento, delegação, investimento, confiança em outras pessoas. E para alguém que havia construído tudo segurando o mundo com as próprias mãos, era difícil imaginar dividir responsabilidades. Mas era necessário. Na segunda-feira, antes do sol nascer, Clara acordou com a cabeça cheia. Olhou pela janela, vendo o céu ainda acinzentado, e sentiu uma mistura estranha de medo e coragem. A mãe preparava café quando ela desceu as escadas. "Está apreensiva?" perguntou a mãe, percebendo seu ar pensativo. "Muito. Acho que chegou a hora de contratar alguém. Não dou mais conta sozinha." A mãe sorriu, orgulhosa. "O medo só aparece quando estamos indo no caminho certo, filha." Essas palavras ecoaram em Clara durante todo o dia. Ela começou contratando 2 pessoas do bairro, jovens que precisavam de oportunidade. Treinou, cada um pessoalmente, como tratar o cliente, como registrar entregas, como cuidar da imagem do serviço. Era exigente, mas justa. Sabia que se a equipe fosse boa, o negócio seria sólido, e funcionou. O Mãos que Ajudam virou referência local. O time era pequeno, mas eficiente, e o atendimento humano fazia diferença. A reputação crescia, e com ela, as oportunidades. Foi então que uma mensagem inesperada chegou ao celular. Era de um organizador de eventos corporativos que estivera naquela conferência onde Clara encontrara o Sr. Montenegro. Ele dizia ter ficado impressionado com o profissionalismo dela e perguntava se ela poderia assumir a logística de um evento mensal fixo. Era um contrato grande, maior do que qualquer coisa que ela já havia feito. Clara respirou fundo antes de responder. Ela sabia que aquele contrato poderia mudar completamente seu patamar, e também que falhar significaria um golpe duro, mas decidiu confiar no caminho que havia construído. Aceitou. O mês seguinte foi o mais intenso de sua vida. Ela ampliou a equipe, alugou um pequeno galpão para organizar os materiais, comprou mais 2 veículos usados e assumiu o cargo de liderança com firmeza surpreendente até para ela mesma. Organizar o evento exigia precisão, cronograma rígido, comunicação clara, controle de estoque, rotas inteligentes. Erros não eram toleráveis. Clara mergulhou nisso com uma dedicação quase obstinada. Dormia pouco, revisava planilhas de madrugada e acordava cedo para orientar a equipe. No dia do evento, o salão estava impecável. Cada caixa fora entregue no horário exato, cada detalhe revisado. Quando o organizador a chamou no canto, ela sentiu o coração acelerar. "Clara", ele disse cruzando os braços, "eu trabalho com isso há anos. Nunca vi alguém transformar uma operação pequena num sistema tão eficiente em tão pouco tempo." Fez uma pausa curta, olhando nos olhos dela. "Está pronta para voar mais alto?" Ela não respondeu, apenas sorriu. Era tudo o que precisava ouvir. Minutos depois recebeu outra notícia
que mudaria completamente seu rumo. Uma empresa de médio porte que precisava urgentemente reestruturar seu setor de entregas queria uma reunião com ela. Clara, que até pouco tempo pedalava com caixas na garupa de uma bicicleta, agora estava sendo chamada para uma mesa de negociação. A vida não grita quando vira, ela sussurra. E naquele dia, sussurrou alto o suficiente para que ela percebesse. O mundo finalmente estava começando a enxergá-la. A reunião seria realizada do outro lado da cidade, num prédio moderno com fachada espelhada. Clara escolheu uma roupa simples, mas elegante, arrumou o cabelo com cuidado e levou seu caderno, o mesmo onde tudo começou. Não tinha vergonha dele. Pelo contrário, era seu símbolo de origem. Ao entrar no prédio, sentiu algo novo. Não era intimidação, era presença. Ela sabia que pertencia ali. Sabia que tinha conquistado o direito de sentar-se naquela mesa. Os diretores a receberam com formalidade, mas o tom mudou assim que ela começou a falar. Clara explicava processos com clareza, apresentava soluções com segurança, enxergava gargalos que eles nem sabiam que existiam. Sua visão prática encantou todos. Ao final, o diretor principal apertou sua mão com firmeza. Queremos fechar com você. Temos uma proposta para começar imediatamente. Clara saiu do prédio quase sem sentir o chão sob os pés. O contrato era grande demais para o mãos que ajudam continuar pequeno, mas era exatamente por isso que ela sabia o que precisava fazer: crescer de verdade. Foi nesse momento que tomou a decisão que mudaria sua vida empresarial. Abrir uma empresa formal, com CNPJ, estrutura, planejamento e equipe permanente. O nome seria outro, mais profissional, mais forte, mais alinhado ao novo momento. Nascia ali a Claralog, uma empresa especializada em logística personalizada. Quando contou para a mãe, a emoção foi tanta que elas passaram a noite conversando na sala, lembrando do início das caixas pesadas, da bicicleta, do "você nunca será rica". "Se ele te visse hoje", comentou a mãe rindo. Clara deu de ombros. "Um dia ele vai ver, mas não por mim, por ele mesmo." E veria. Nos anos seguintes, Claralog cresceu em ritmo impressionante. Clara reinvestia cada centavo que podia, mantinha a equipe motivada, estudava incessantemente. Tornou-se conhecida pela competência e pela calma em meio ao caos. Aos poucos, fechou contrato com empresas maiores, ampliou a frota, mudou os galpão para um espaço 3 vezes maior. A cada conquista, lembrava da noite em que o patriarca Montenegro a diminuiu diante de todos. Não com dor, mas com gratidão. A frase que deveria tê-la enfraquecido se transformara no motor que a empurrava adiante. E foi justamente no auge desse crescimento que o destino voltou a cruzar seus passos com os Montenegro de forma direta. Clara recebeu um telefonema de uma consultoria que estava reestruturando uma cadeia logística de luxo. O contrato era gigantesco, e a consultoria queria contratar a Claralog para assumir uma parte crucial do processo. O curioso? A cadeia atendia empresas pertencentes aos Montenegro. Clara não recuou, não pediu detalhes, não hesitou, apenas marcou a reunião. No dia marcado, entrou com passos firmes na sala elegante da consultoria, com paredes de vidro e mesas minimalistas. Um consultor explicou o projeto, as demandas, o cronograma. O encontro era técnico, frio, objetivo, até que a porta se abriu. E quem entrou? O Sr. Montenegro. Os olhos dele pararam nela por longos segundos, e desta vez ele a reconheceu imediatamente, não pela menina que servia a sobremesa, mas pela mulher que estava sentada à mesa, como parceira de negócios. O consultor sorriu. "Sr. Montenegro, esta é a Clara, CEO da Claralog. Será responsável pela logística do seu novo projeto." E então aconteceu algo que Clara jamais esperaria. O homem que um dia a humilhou estendeu a mão. "Prazer em reencontrá-la", disse ele com a voz baixa. "A vida dá voltas impressionantes, não é?" Clara apertou sua mão com firmeza. Não por vingança, não por orgulho, mas por uma certeza silenciosa. A volta que a vida dá é construída, passo a passo, por quem nunca desiste. Mas aquilo era apenas o começo de uma reviravolta ainda maior. Aquela que, alguns anos depois, culminaria no momento que ninguém no bairro Montenegro jamais esqueceria: o aniversário, a Ferrari e a menina que jamais seria rica,
chegando como mulher que venceu. A parceria entre a Clara Log e o Grupo Montenegro não começou de forma imediata. Depois daquele reencontro inesperado, vieram semanas de negociações, reuniões estratégicas, visitas técnicas. Era um trabalho complexo, exigente, cheio de nuances. Clara estava diante de um dos maiores desafios da sua carreira e, ironicamente, de um desafio criado justamente pela família que um dia a humilhou. Ela não deixava que isso a afetasse. O passado estava resolvido dentro dela, mas havia um detalhe curioso. Sempre que o Sr. Montenegro entrava na sala, tentava manter o tom imponente de antes, como se ainda carregasse o mesmo domínio absoluto. Porém, bastava que Clara conduzisse a reunião com sua serenidade firme e sua clareza objetiva, para que ele recuasse alguns centímetros, como quem percebe que não está lidando com a mesma pessoa de antes. Não estava mesmo. O projeto exigia que Clara visitasse pessoalmente um dos centros de distribuição do Grupo Montenegro. Era um galpão moderno, mas mal administrado, exatamente como ela imaginara enquanto observava, anos atrás, as conversas arrogantes na mesa de jantar. Clara caminhava entre as prateleiras altas, observando falhas, desperdícios, gargalos. Sua mente trabalhava rápido, transformando problemas em soluções. O gerente do local, um homem cansado, olhava para ela com ceticismo. Não sei se vai conseguir arrumar isso, menina. Já vieram consultores aqui, mas nada muda. Clara sorriu, não por vaidade, mas por compreensão. Consultores entregam relatórios. Eu entrego resultados. E entregou. Em menos de 2 meses, reorganizou o fluxo interno, redesenhou rotas de abastecimento, reajustou escalas de trabalho e treinou a equipe com métodos simples, porém eficientes. Os números começaram a melhorar, as perdas caíram drasticamente, a produtividade dobrou. A Clara Log conquistou uma reputação sólida dentro do grupo. Foi então que o inesperado aconteceu. O patriarca Montenegro convocou Clara para uma reunião privada. Ela entrou na sala e, pela primeira vez, reparou que ele estava diferente, cansado, menos rígido, menos dono do mundo. Ele gesticulou para que ela se sentasse. Em seguida, ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Preciso reconhecer algo. Começou ele com a voz arranhada. Você salvou parte da minha operação, e ninguém aqui faria o que você fez. Clara permaneceu quieta. Não esperava desculpas. Não precisava delas. Eu subestimei você, continuou ele. Que não só há anos, mas recentemente também. Acreditei que fosse apenas mais uma empresária querendo crescer. Não imaginei que encontraria alguém tão competente. Clara respirou fundo. A conversa tomava um rumo inesperado. O Sr. Montenegro, com todo respeito, respondeu. Eu nunca quis provar nada para o senhor. Quis apenas construir o meu caminho. A frase, dita com naturalidade, atingiu o homem com delicadeza e força ao mesmo tempo. Ele inclinou a cabeça, como quem aceita finalmente a verdade. E conseguiu. Por alguns segundos o silêncio pairou entre os dois. Um silêncio que resgatava, sem dizer, a noite do comentário cruel. Um silêncio que selava um ciclo, mas o patriarca não queria apenas fazer um reconhecimento tardio. Ele tinha um propósito. Preciso de você em outro projeto, disse. Um projeto maior, algo que pode reestruturar toda a nossa cadeia logística. Quero que você lidere isso. Era uma proposta grandiosa, um salto enorme para a Clara Log, mas também um peso. Aceitar significava entrar ainda mais fundo no universo Montenegro, um universo onde poder e vaidade caminhavam juntos, onde cada decisão podia ter consequências enormes. Ela pediu 2 dias para pensar, e foi exatamente nesses 2 dias que algo dentro dela começou a se consolidar. A percepção de que sua empresa não era mais uma pequena chama tentando sobreviver ao vento. Era uma fogueira firme, iluminando o próprio caminho. Enquanto refletia sobre a proposta, Clara saiu para uma caminhada no fim da tarde. O céu estava dourado, e o vento leve fazia as folhas dançarem na calçada. Ela gostava desse horário porque a cidade parecia mais sincera. Foi durante essa caminhada que encontrou Dona Leonor, uma senhora do bairro que contratava seus serviços desde os tempos da bicicleta. "Minha filha", exclamou a senhora segurando sua mão. "Vi você na televisão esses dias. Disseram que a Clara Log está fazendo trabalho para a empresa grande. É verdade?"
Clara sorriu, surpresa. Verdade, sim. Ah, minha filha, disse Dona Leonor emocionada. Quem diria, hein? Você carregava caixas para mim, e agora está carregando um país inteiro nas costas. A frase a tocou profundamente. Talvez fosse exagerada, mas representava algo essencial. O reconhecimento das pessoas que realmente importavam, aquelas que viram sua luta desde o começo. Ao voltar para casa, encontrou a mãe na cozinha. O cheiro de café preenchia o ar. E então, vai aceitar o projeto deles? Perguntou a mãe, sentando-se à mesa. Clara ficou alguns segundos em silêncio. Acho que sim, mas não porque vem dele, e sim porque é o passo que eu preciso dar agora. A mãe sorriu, com aquele orgulho discreto, cheio de afeto. Você já venceu, filha. Agora só está aprendendo a ocupar o espaço que sempre foi seu. O projeto começou, e junto com ele começaram também as pressões. A família Montenegro era exigente, muitas vezes instável, e suas expectativas mudavam como o vento. Clara precisava lidar com prazos apertados, decisões complexas, reuniões tensas e, por outro lado, administrar sua própria empresa que crescia em ritmo acelerado. Ela se dividia entre planejamento estratégico, treinamento de funcionários, visitas a centros de operação e viagens rápidas para reuniões importantes. Havia dias em que mal via a própria casa, mas mesmo exausta, sentia-se viva. Sentia que estava finalmente ocupando o lugar que lutou tanto para conquistar. E a vida, com sua ironia elegante, decidiu ampliar esse cenário. Se o início da sua jornada aconteceu quando ela ouviu que nunca seria rica, agora ela estava prestes a viver um dos momentos que contrariavam completamente essa previsão, de uma maneira que ela jamais imaginara. O projeto com os Montenegro rendeu resultados tão eficazes que seu nome começou a circular entre empresários de outras áreas. Grandes empresas de tecnologia, setores industriais, grupos varejistas, todos queriam a mulher que transformava a causa em organização. Convites surgiram, propostas surgiram, eventos, palestras, entrevistas. Clara, que antes era invisível ao mundo, agora começava a ser uma figura conhecida, mas nada disso significava ostentação. Ela seguia simples, centrada, fiel ao que a trouxe até ali. O sucesso, porém, traz escolhas. E foi em uma dessas escolhas que um novo capítulo da vida dela começou a nascer. Um capítulo que a levaria diretamente àquele dia memorável em que guiaria uma Ferrari até o portão dos Montenegro. A Clara Log fechou um contrato gigantesco com uma empresa internacional. O investimento permitiu que ela abrisse filiais, modernizasse sua frota e contratasse profissionais de alto nível. A transformação foi tão grande que, pela primeira vez, uma instituição financeira ofereceu a ela um crédito empresarial especial, daqueles reservados para operações rentáveis e promissoras. Clara aceitou, mas usou com inteligência. Comprou veículos novos, criou um setor de tecnologia, contratou especialistas em gestão e investiu pesado em eficiência. Num ato simbólico, decidiu conceder a si mesma um presente. Não um símbolo de ostentação, mas de superação. Algo que representasse a trajetória inteira, da bicicleta enferrujada ao nome respeitado. Visitou uma concessionária de carros de luxo. Olhou vários modelos. Tocou em volantes que anos atrás pareciam pertencer a um universo intocável. E então, lá estava ela, a Ferrari vermelha. Não era apenas um carro, era a materialização de tudo o que disseram que ela não seria. Clara passou a mão sobre a pintura impecável. Sorriu, não de arrogância, mas de compreensão. O tempo havia colocado cada coisa no seu lugar, e o destino estava prestes a costurar o momento que fecharia aquele ciclo com precisão quase poética. Faltava pouco para o aniversário da filha dos Montenegro, e Clara, convidada oficialmente como parceira de negócios, compareceria, não como convidada humilde, não como serviçal, não como a menina diminuída, mas como a mulher que venceu o impossível. O futuro estava pronto. O mundo, inclusive os Montenegro, estavam prestes a enxergar isso. O convite para o aniversário da filha dos Montenegro chegou de forma elegante, em um envelope rígido, com letras douradas e perfume caro. A mãe abriu a porta naquele fim de tarde e encontrou o mensageiro parado,
segurando o convite como se carregasse cristal. É para a Dona Clara, disse ele, respeitoso. A mãe demorou alguns segundos para entender o que via. Quando entrou com o envelope nas mãos, Clara percebeu que havia algo diferente na expressão dela. Não orgulho, não surpresa, mas um misto de emoções difíceis de classificar. Chegou isso aqui para você, disse a mãe, colocando o convite sobre a mesa com cuidado, como quem deposita algo frágil. Clara abriu, leu devagar. Um sorriso discreto, quase irônico, surgiu no canto dos lábios. Quer dizer que agora eu sou convidada de honra, murmurou. Não havia ressentimento em sua voz. Era apenas o entendimento pleno do quanto a vida muda quando a gente muda. Ao fundo da sala, o relógio marcava 6 horas. O sol pintava as paredes com tons dourados, e por um instante Clara percebeu que aquela cena, simples e silenciosa, era mais forte do que qualquer festa luxuosa. Era a prova de que sua jornada não precisava de aplausos. O maior reconhecimento estava ali, naquele lar onde tudo começou. No dia do evento, Clara acordou cedo, com a sensação estranha de estar fechando um ciclo invisível. Passou a manhã finalizando relatórios, orientando sua equipe, respondendo mensagens urgentes. A rotina seguia intensa, mas ela estava tranquila. A pressa do início havia virado maturidade. À tarde, vestiu-se com elegância discreta, um vestido firme, simples, bonito. Nada exagerado, nada que gritasse. A força dela não estava em brilho, mas em presença. Quando pegou as chaves da Ferrari, sentiu um leve tremor nas mãos. Não de nervosismo, mas de consciência. Aquele carro não representava luxo, representava história, representava cada noite mal dormida, cada humilhação engolida, cada risco assumido, cada queda e cada recomeço. No momento em que girou a chave, o motor rugiu forte, preenchendo o ar com um som que parecia dizer: "Você venceu." E ela venceu mesmo. A estrada até o bairro nobre parecia menor do que antes. Quando era adolescente, aquele caminho parecia um mundo inalcançável. Agora parecia apenas um trajeto. Quando o carro vermelho virou a esquina da mansão Montenegro, houve um movimento quase coreografado dos convidados. Pessoas viraram-se, celulares foram. Erguidos cochichos surgiram no ar. O porteiro não perguntou o nome. Abriu o portão imediatamente, reconhecendo a empresária que tinha revolucionado a logística do grupo. A Ferrari avançou devagar pelo pátio iluminado. Cada metro percorrido parecia caminhar sobre lembranças antigas, desbotadas pelo tempo. Clara estacionou perto da entrada. Havia dezenas de carros importados ali, mas nenhum deles chamava tanta atenção quanto aquele vermelho imponente. Assim que saiu, o som diminuiu ao redor. Era como se a festa tivesse respirado fundo. A filha dos Montenegro, agora adulta, avançou até ela com um sorriso tímido. "Clara, você veio... Eu queria muito que viesse. Meu pai fala tanto de você ultimamente." Clara retribuiu o sorriso. "Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui." E era sincero. Lá dentro, a casa parecia ainda maior do que antes, claramente reformada, mais moderna, mais fria, luxo por todos os lados. Mas Clara já não se impressionava. Ela havia visto o suficiente do mundo para saber que o real valor não está no que reluz, mas no que permanece quando as luzes se apagam. Ela caminhava devagar, observando rostos, cumprimentando pessoas que agora a tratavam com respeito. Muitas delas, certamente, sem saber que um dia ela serviu sobremesa naquela mesma sala. Então, finalmente, o Sr. Montenegro apareceu. Ele caminhou na direção dela em passos lentos, como quem vem preparado para enfrentar algo que adiou por anos. Chegou perto, muito perto, e ficou alguns segundos sem dizer nada. Não havia arrogância, não havia altivez, havia humanidade. "Clara", disse ele por fim, com a voz grave, "eu não tenho como justificar o que disse naquele dia, e sei que você não precisa do meu perdão." Fez uma pausa curta, mas eu precisava pedir. Clara o observou com serenidade. "Não se preocupe", respondeu. "Suas palavras não me definiram, apenas me despertaram." Ele baixou o olhar, envergonhado. "Você se tornou a mulher mais competente que já passou pela minha empresa. E, talvez, uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci." Clara assentiu. Não precisava humilhá-lo, não precisava relembrar nada. A presença dela ali
era resposta suficiente. Fico feliz que sua visão tenha mudado, disse ela com gentileza. A minha mudou também, sobre mim mesma. E naquele instante, algo essencial aconteceu. A menina humilhada deixou de existir. A mulher inteira tomou o lugar. Horas depois, a festa seguia animada, mas Clara decidiu ir embora cedo. Não por desconforto, mas porque já tinha recebido o que precisava. Aquele ciclo estava encerrado. Havia algo profundamente libertador no fato de que ninguém, absolutamente ninguém, podia mais colocá-la no lugar onde um dia tentaram prendê-la. Ao sair, vários convidados se despediram. Alguns pediram cartões profissionais, outros pediram conselho, outros apenas olharam admirados. Quando atravessou o pátio outra vez, a Ferrari parecia brilhar ainda mais sob as luzes externas. Ela entrou, fechou a porta com calma e respirou fundo. Antes de ligar o motor, olhou pelo espelho retrovisor. Lá estava a mansão, enorme, imponente, tão distante e tão pequena ao mesmo tempo. Um lugar que um dia a fez sentir menos, mas que agora já não tinha poder algum sobre ela. Agora você não diz mais quem eu sou, murmurou. Girou a chave, o motor rugiu, e Clara foi embora sem olhar para trás, porque quem finalmente encontra o próprio caminho não precisa voltar ao passado. Apenas agradece a lição e segue. A história de Clara não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre dignidade, sobre coragem silenciosa, sobre persistência construída em dias comuns, aqueles que ninguém vê. É sobre pegar uma frase cruel, você nunca será rica, e transformá-la, não em ódio, mas em combustível. É sobre perceber que dor, quando bem tratada, vira direção, e direção, quando seguida com coragem, vira destino. Clara não venceu para provar algo aos Montenegro. Venceu porque decidiu não aceitar que outras pessoas desenhassem o limite do seu horizonte. Porque entendeu que nascer em um lugar simples não é sentença, é ponto de partida. Porque aprendeu que cada porta fechada empurra, obrigatoriamente, para outra porta que ainda não foi aberta. No final, quando entrou naquela festa dirigindo uma Ferrari, ela não estava exibindo riqueza, estava exibindo liberdade. Estava mostrando que ninguém tem o direito de determinar o tamanho dos sonhos de alguém. Estava, finalmente, ocupando o espaço que construiu com esforço, sabedoria e humildade. E talvez a maior beleza dessa trajetória seja perceber que Clara não se transformou para caber no mundo dos Montenegro. Foi o mundo deles que precisou mudar o olhar para caber em quem Clara se tornou. Porque a verdadeira vitória não é humilhar quem um dia te subestimou. A verdadeira vitória é olhar para a frente e perceber que você não precisa mais deles para ser quem é. E assim, guiada pelo som firme de um motor que simbolizava muito mais que um carro, Clara seguiu. Seguiu rumo ao futuro que ela mesma construiu. Seguiu finalmente inteira.